Olá, tudo bem, professores, gestores, diretores? Meu nome é Carla, sou secretária adjunta de Estado de Educação e hoje nós vamos ter uma conversa que iniciamos agora, dando continuidade à etapa de formação continuada, iniciada em abril. Nós hoje vamos conversar sobre o currículo do território catarinense com base na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Mas, em específico, sobre todo o processo de caminhada que a BNCC iniciou no ano de 2015 no nosso estado e a continuidade agora desse processo para que chegue até vocês em cada unidade e que a gente possa efetivamente tornar vivo o currículo do território catarinense. Muito bem. Iniciando a nossa apresentação, e para que todos tenham conhecimento e esclarecimento do que é efetivamente, o porquê nós falamos de currículo. O currículo tem por premissa nortear e fundamentar as práticas pedagógicas e, claro, garantir a qualidade no sistema de ensino. Como todos podem ver, essa imagem, né, ela é a arte do nosso currículo base da educação infantil e ensino fundamental do território catarinense, produzida agora, recentemente, com a aprovação do mesmo. Esse currículo do território catarinense, claro que todos já conhecem e todos tiveram acesso à proposta curricular de Santa Catarina, que foi atualizada em 2014, que foi o último documento feito em máxima, né, com a colaboração democrática e participação de praticamente todos os docentes do nosso estado. Agora, o currículo do território catarinense, ele tem um acréscimo com relação à participação e há um incremento nesse processo democrático de participação de todos. Vocês já vão entender por quê. Em primeiro lugar, ele tem como meta a aprendizagem e o compromisso de equidade, que é o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela está alicerçada em 10 competências gerais, norteadores para a construção do currículo do território catarinense. Dentre estas competências, nós temos o conhecimento, o pensamento crítico, o repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Bem, para muitos essas competências parecem não ser novidade, porque muitos destes temas já são trabalhados no dia a dia e em sala de aula, e inclusive já estão presentes nesse cotidiano escolar. Mas o princípio, né, maior do cuidado com estas competências são em tornar muito mais equilibrado e com uma distância muito menor entre aquele conhecimento trabalhado e todo o trabalho realizado na rede municipal e na rede estadual de ensino. Bem, de uma forma muito rápida e resumida, o que é efetivamente a Base Nacional Comum Curricular? Vejam, pela imagem. Número 1, é um documento que define aprendizagens essenciais. Número 2, ela é uma referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos. E número 3, ela soma-se a esses propósitos de formação humana integral, sociedade justa, democrática e inclusiva. Agora, voltando, quando nós falamos de uma referência nacional e obrigatória, existe uma normativa que já está estabelecida, e isso pela federação, em que todos os municípios já deveriam, e já adotaram, muitos deles já aderiram, a Base Nacional Comum Curricular e já atualizaram boa parte de seus documentos, seus currículos. Nós tivemos um pequeno atraso, né? E quando nós falamos em pequeno atraso, iniciamos nosso processo de gestão no início de 2019 e nos comprometemos em dar continuidade a um processo que já havia sido começado e que houve, infelizmente, um entrave burocrático no último ano, e também porque nós prezamos que a participação deveria ser coletiva entre todos, em que docentes, gestores, diretores, comunidade civil, que pudessem estar presentes e pudessem discutir com a gente o currículo. E, claro que para isso precisaríamos envidar esforços para que todos participassem
seja em forma de seminário, seja por webconferência, mas que essa participação fosse da mesma forma que aconteceu no processo de elaboração da BNCC no país. Percebam, a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, ela aconteceu lá em outubro de 2015, quando 12 milhões de contribuições online foram compiladas para gerar posteriormente uma segunda versão, que foi em 2016, a partir de 27 seminários estaduais. Nesse momento, mais de 9 mil contribuições aconteceram, que também foram acrescidas de contribuições de professores, especialistas, associações científicas, em 5 audiências públicas no Conselho Nacional de Educação, entre os meses de janeiro a março de 2017, na terceira versão da base. A aprovação pelo Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministério da Educação aconteceu só em dezembro de 2017, que gerou, finalmente, o documento final da Base Nacional Comum Curricular. Então, lembrando, a BNCC, ela não é uma política de governo, e sim uma política de Estado. Ela é construída de forma democrática e colaborativamente por meio de um processo que foi iniciado lá no ano de 2015. Bem, como é que aconteceu em Santa Catarina, efetivamente? Houve a criação de uma comissão executiva em 2015. Em 2016, essa comissão foi atualizada e transformada em um comitê executivo a partir de um regime de colaboração entre SEDE, Undime, Conselho Estadual de Educação e UNCME. O que quer dizer isso? Um regime de colaboração é o momento em que todos têm voz e vez e todos podem participar democraticamente do processo construtivo. Como é que isso aconteceu? Foram realizados encontros, tanto presenciais a partir de consultas públicas e formações que geraram um documento preliminar do nosso currículo do território e foi entregue ao Conselho Estadual de Educação, que é o nosso órgão regulador e normatizador, em dezembro de 2018. Quando chegamos, em 2019, nós retomamos o processo. Havia uma previsão de seminários anteriores que não foi possível realizarmos no ano passado. Portanto, iniciamos 2019, no mês de abril, com o primeiro seminário para a finalização, ou seja, sistematização, compilação e finalização do documento do currículo do território catarinense, com a presença de mais de 550 professores reunidos nesta imagem que todos podem ver, num processo de ciclo de seminários para a construção do currículo base da educação infantil e ensino fundamental do território catarinense. Observem que nós temos uma participação massiva, né, de todos os membros. Essa equipe realmente ela não mediu esforços para que esse seminário acontecesse e aconteceu de uma forma, percebam agora pelas imagens, de todos, né, participando, todos num processo muito, e pode-se dizer, de efetiva imersão e concentração para a finalização desse documento. O que é, né, efetivamente essa união de forças? Nada mais é, percebam pelas imagens, né? Mas ela assegura de forma democrática que todos esses atores comprometidos com a educação sejam partícipes na consolidação desse currículo. Observem que nós temos mais um membro que começou a fazer parte do grupo esse ano, que é a FECAM. Entendemos por bem que essa união de forças tornaria-se ainda melhor com a participação, pois o nosso estado, diferente das outras 26 unidades da federação no Brasil, não tem associações municipais. E nós temos esse diferencial. Portanto, quando falamos em currículo, nós não podemos falar de currículo sem deixar de destacar as características únicas que o nosso estado tem. Portanto, esse currículo foi entregue oficialmente ao Conselho Estadual de Educação em uma sessão plenária no dia 28/5. Esse documento teve um prazo para que o Conselho e toda a sua comissão pudesse fazer a análise, ok? Na sequência, né, em um tempo recorde, e nós tivemos a aprovação do currículo por unanimidade pelo Conselho no dia 17/6. Imediatamente após essa data, nós iniciamos um processo de formação, que é a sequência do ciclo de seminários, do segundo seminário, que aconteceu entre os dias 24, 25 e 26, agora de junho, do mês de junho.
Esse processo, ele iniciou uma imersão para, além de conhecer o currículo, conhecer como um todo esse documento, mas também a vivência e a experiência deste, para que eu possa trabalhá-lo em sala de aula. Então, a continuidade desse processo aconteceu pela divisão de 6 grandes grupos multidisciplinares. Os educadores efetivamente tiveram a condição, e aqui um momento único, né, de, como muito bem coloca a professora Cássia Ferri, que foi a nossa consultora de currículo, percebam, estamos proporcionando aqui uma leitura do currículo base por práticas vivenciadas e pela experiência. O desafio é o de pensar a escola, o seu projeto político-pedagógico e, ao mesmo tempo, a proposição para a sala de aula. Observem que tiveram momentos bem interessantes em que todos os professores que participaram, e desta vez também, né, com um número de praticamente 550 entre docentes, gestores, enfim, mas todos educadores, tiveram a oportunidade de estar e de compartilhar suas experiências. Bem, agora retomando, efetivamente o que é o currículo e como ele está composto. Ele foi elaborado com a participação de muitas pessoas. Ele também nos ajuda a pensar sobre o que e como ensinar. Ele fez algumas escolhas, claro, e efetivamente ele não lhe dirá o que fazer, mas ele será a sua diretriz e com certeza contempla o que nós chamamos de conteúdos mínimos ou de documento base, para que ele possa alicerçar todo o seu processo e a continuidade da sua atividade em sala de aula. Quando nós falamos com relação à participação de muitas pessoas, aqui nós estamos nos referindo em uma construção com mais de 400 professores, com aproximadamente entre relatores e consultores de currículo mais 100 pessoas, e todos estes, né, contribuindo coletivo e colaborativamente com diferentes significados. Portanto, o ponto de partida desse currículo foi analisar a realidade e o movimento de cada escola, em especial o município e a região ao qual faz parte. Uma das questões que nós priorizamos quando nós falamos em currículo do território catarinense, nós já temos excelentes materiais produzidos no estado e jamais, em nenhum momento, nós posicionamos que esses materiais, a partir de agora, devem ser desperdiçados. Muito pelo contrário, eles não só estão e são referenciados no currículo base, como eles também continuarão a fazer parte do nosso arsenal e de toda a nossa base fundamental para o trabalho, porque vocês vão perceber, à medida em que manusearem esse documento, em que estará vivo e presente o tempo todo muitas das práticas que já aconteciam, mas acrescidos de muitas outras coisas que agora tornaram o currículo ainda mais agradável e um elemento que vai com certeza fazer parte desse dia a dia de uma forma muito prazerosa em sala de aula. Bem, quando nós posicionamos que esse documento pode lhe ajudar a pensar o que e como ensinar, nós estamos nos alicerçando em um princípio de educação integral. O que efetivamente é a educação integral? Ela efetivamente visa a cidadania, a emancipação e a liberdade desses processos ativos e críticos que possibilitam ao estudante o pleno desenvolvimento e apropriação do conhecimento e da cultura historicamente construídos. Aqui nós trabalhamos muito, né, com a expressão de proporcionar que o aluno seja o protagonista e que a gente possa valorizar e entender o seu percurso formativo. O percurso formativo já estava presente na proposta curricular catarinense, que foi atualizada em 2014. E nós entendemos de suma importância para a continuidade do processo, para compreender efetivamente a educação básica. E, claro, esse percurso formativo, ele vai trabalhar na elaboração dos conhecimentos, tornando, né, aquilo que nós entendemos como complexo, mas que ele seja factível em todas as fases e em todo momento, desde a educação infantil até o ensino médio, que nós já estamos trabalhando com a iniciação da formação desse currículo do ensino médio também, mas reduzindo, dirimindo distâncias e, em especial, não trabalhando mais com essas diferenças que hoje nós encontramos de forma abissal entre escolas da rede municipal e estadual. Bem,
Quando falamos também que fizemos escolhas, né, a BNCC, inicialmente, não apresentava a característica da diversidade. E nós entendemos por bem que sim, a diversidade tem que estar presente. E quando nós nos referimos à diversidade, nós estamos contemplando a educação do campo, a educação quilombola, a educação indígena, a educação ambiental, a educação de jovens e adultos, e a educação especial. Além disso, outra característica que o nosso currículo hoje apresenta e que foi homologado recentemente pelo Ministério de Educação são os temas contemporâneos transversais. Hoje nós acrescentamos esse conteúdo, que também boa parte dele já é trabalhado em sala, mas também neste documento daremos toda a diretriz necessária para que se concentre esforços em também levar esses temas para a sala de aula. Um exemplo prático disso é a educação fiscal, que já está em nosso radar e a gente já vem com uma proposta de trabalho com relação a isso. Percebam que, além da diversidade, né, como um norte no nosso trabalho, o processo de alfabetização aqui, ele é compreendido para além da abordagem de todos os componentes curriculares. Né? E aqui, é uma das questões que é oportuna enfatizar, com todos os aspectos relacionados à apropriação da linguagem escrita. Nós sabemos muito bem que a leitura escrita, ela é inicialmente da educação infantil para as séries iniciais do ensino fundamental, uma grande abstração, e nós precisamos enfatizar e trabalhar isso com muita propriedade. Isso está muito presente no currículo e foi uma contribuição muito grande de um grande número de pessoas que trabalharam com afinco para tornar esse momento muito presente e esse trabalho de uma forma, todo esse documento de uma forma muito tranquila para que se faça a leitura, o entendimento e o trabalho posterior com as crianças lá na escola. Bem, além disso, os componentes curriculares, eles procuram também trazer algumas indicações metodológicas e reflexões sobre a avaliação. Claro que não estará presente 100% de como você vai fazer com todas as características ou todas as diretrizes didáticas. A metodologia, você tem toda a liberdade de escolha, né, da melhor forma, para que você possa conduzir as suas atividades. E de forma alguma se engessa. Até porque nós, professores, sabemos que em sala de aula, em vários momentos, acontece de nós planejarmos uma aula e encontrarmos a turma em uma situação em que precisamos mudar toda aquela configuração, porque daquela forma em que nos esforçamos, nos esmeramos em fazer, não daria ou não surtiria o efeito que nós gostaríamos. Por isso nós somos professores e nós temos essa habilidade incrível. Bem, quando esse documento traduz que ele não lhe dirá o que fazer, você, com certeza, deverá traduzir as orientações para colocá-las em prática. E, além disso, a história, contextos, movimentos que constituem cada escola, eles são singulares. Cada escola tem sua característica, cada região tem sua característica e, logicamente, você vai trabalhar com os recursos que você tem disponíveis, suas possibilidades e seus limites para cada situação. Repito, nós não construímos um currículo que te engesse, muito pelo contrário. Ele te dá possibilidades e você tem toda a liberdade de autonomia de uma forma flexível para saber, né, quais são as melhores práticas para o uso desse documento. Toda implementação curricular ela exige um complexo processo de escolhas sobre o que e como ensinar. Então, aqui no currículo você vai encontrar esses subsídios, indicações e orientações para apoiar o seu planejamento no seu dia a dia, no seu trabalho. Bem, qual é o nosso desafio neste momento? Hoje no Estado, se nós somarmos as nossas redes municipal e estadual, são mais de 5.000 escolas. Nós temos uma somatória, né, de mais de 140.000 docentes e nós precisamos sim tornar vivo esse currículo em todas as unidades escolares. Retomando, quando a gente fala em regime de colaboração, uma das nossas premissas tem sido trabalhar em parceria, unir os esforços entre a rede municipal e estadual, dirimir essas distâncias, reduzir o máximo que a gente puder as diferenças entre uma escola ou outra, darmos a melhor condição para os nossos alunos, seja de espaço físico, seja de equipe, seja
Enfim, tudo aquilo que for possível, e nós brincamos e a gente sempre diz que além do possível a gente preza sempre pelo melhor, porque é impossível, né? Todos podem dizer que não conseguem, mas quando cada um dá o seu melhor, essa força fica ainda maior e a nossa possibilidade de trabalho, ela potencializa. Então, trabalhar em regime de colaboração significa dar as mãos Estado e município e pensarmos na melhor forma de equacionarmos problemas, de reduzirmos distâncias e de pensar efetivamente no nosso aluno. Qual é o trabalho que eu farei e que tornará a educação do meu estado como a educação melhor, como uma educação de qualidade. Então, quando a gente coloca essa informação em tela, observem, né? Em quais escolas ocorrerá a formação. Essa plataforma foi disponibilizada pelo Ministério da Educação e hoje ela nos ajudará a desenhar, fazer toda a arquitetura de um processo de formação com os nossos docentes. Em primeiro lugar, nós identificamos a demanda dos docentes que precisam ser formados, então esse é o nosso próximo passo. Nós iniciamos um processo de formação no segundo seminário. Esse processo, ele finda no mês de agosto, com a execução do terceiro seminário. Nesse momento, nós estaremos formando, né, mais de 550 docentes, que serão os nossos multiplicadores, e sim, serão nossos braços e nossa força capilarizada em todo o estado. Nesse terceiro seminário, nós, tanto estrutura estadual quanto municipal, nos comprometemos a entregar um mapa com a arquitetura de todo o processo formativo e de como vamos desenhar a formação para que chegue a todos os professores em todas as unidades escolares do estado. E quando nós falamos todos, significa abraçar estado e município de forma a otimizar os recursos e a fazer com que essa formação chegue a cada um da melhor maneira possível. Bem, uma das questões bem importantes a nós priorizarmos é que a educação é onde nós decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo. Portanto, seja município ou estado, seja educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais ou finais, o nosso trabalho é educar. Como fazer? A partir do momento em que nós agregamos esforços para isso, o nosso trabalho com certeza terá um resultado ainda melhor. Então, o que eu posso dizer a vocês nesse momento, e já para finalizar essa conversa de hoje, não meçam esforços, não deixem de se apropriar desse documento que em breve chegará às mãos de todos. Nós temos um prazo curto agora para diagramar, nós chamamos isso de envelopar o currículo para que ele chegue digitalmente, no primeiro momento, a todos vocês, e chegará a partir do dia 17 de julho, que é a data final que nós temos para entrega dessa versão ao Conselho, e na sequência todos receberão digitalmente. O documento impresso também estará nas mãos de todos em breve, com um tempo um pouquinho maior, porque necessita de um processo que demanda algumas questões burocráticas de impressão, mas tão logo isso finde, nós entregaremos em cada unidade escolar do estado e todos terão acesso a esse documento. Digitalmente, em breve, e impresso, físico, nas mãos de vocês, com certeza, no menor tempo possível, no mais tardar, creio eu, 3 meses. Mas provavelmente isso vai chegar antes, ok? O que eu posso dizer para finalizar? Se apropriem, leiam, degustem, rabisquem, risquem, mas usem e tornem vivo esse instrumento que para vocês, ou para muitos de vocês, será um único documento norteador no seu trabalho. Então não deixem de aproveitar esse momento, e eu digo com muita propriedade, ele foi construído com muito carinho, com o esforço de muitas mentes. Existe muito capital intelectual inserido nesse documento e o esforço realmente tem que ser reconhecido. Então, nesse momento, aproveitem, preparem-se, porque até o final do ano nós faremos as adequações que serão necessárias nos nossos projetos políticos pedagógicos. Portanto, até o final do ano, quando essa formação continuada se findar,
nós já teremos um bom caminhar e com certeza todos estarão com esse documento em mãos. Agradeço a atenção de todos, desejo a vocês um excelente trabalho, uma profícua formação e estamos aqui. Contem conosco para tudo aquilo que precisarem. Muito obrigada.